Olá, bem-vindos de volta ao canal Gatil Valmon. Hoje eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo Problemas e Prejuízos na Compra de Reprodutores, ou Prejuízos e Problemas, não lembro a ordem das palavras, mas enfim, é aquele vídeo. Naquela parte 1 eu falei de um problema, um gato que eu comprei que foi garantido que tinha pedigree, e aí depois quem tinha que entregar o pedigree disse que não tinha pedigree porque não tinha registrado, e no fim demorou um ano para eu conseguir finalmente receber o pedigree daquele primeiro reprodutor que eu comprei. Nessa parte 2 eu vou falar de um prejuízo que eu tive. Não foi dos maiores prejuízos que eu já tive, mas me deixou bastante chateada e bem ressabiada na hora de comprar reprodutor de novo. Dessa vez eu estava em busca de uma matriz para cruzar com aquele reprodutor, já que eu já tinha resolvido a questão do pedigree. Tive que juntar dinheiro mais algum tempo. Eu não lembro exatamente o ano que eu comprei essa gata, tá? Mas com certeza deve ter passado mais um ano aí que eu fui juntando dinheiro. Dessa vez eu tinha conseguido juntar uma quantia maior, então eu estava com um teto de R$300. E aí fui buscando através de anúncio de jornal, já que eu não tinha internet. Só que eu cheguei a visitar talvez uns 2 ou 3 gatis, mas não gostei das gatas que eles tinham. E eu também tinha uma listinha de cores que eu queria, né? Então, às vezes eu ligava, não tinha a cor que eu queria. Aí quando tinha, eu ia lá ver, não era do jeito que eu queria. Ou então, tinha, mas era um preço muito maior, que eu não poderia pagar. E aí eu fui me desanimando cada vez mais. Quando um dia eu vi de novo, igual naquela história da parte 1, anúncio no jornal de uma feira de filhotes, naquela mesma pet shop que deu todo aquele problema. Logicamente, a primeira coisa que eu pensei, não vou me enfiar lá de novo, porque vai dar problema outra vez. Mas naquele desânimo todo que eu não tava achando, eu já tava meio que desanimando da ideia de fazer o gatinho, eu pensei, bom, não custa ir lá olhar, né? Caso eu veja alguma gata que me interesse, dessa vez eu vou conversar bem a questão do pedigree para não ter problema e coisa e tal. Chegando lá, era a mesma criadora que tinha me atendido da outra vez, daquele gato que deu aquele monte de problema, né? Já fiquei uma vibe meio ruim ali, mas, bom, vou dar uma olhada aqui. 2 gatas me chamaram a atenção. Uma Himalaia Seal Torch Point, que custava R$250, era um padrão breeder para pet, sabe? Ela era bem nariguda mesmo, não tinha as orelhas muito pequenininhas, assim, em comparação com o reprodutor que eu tinha comprado, ela tinha um padrão bem inferior, né? Mas de bom ela tinha a cor, né? Como aquele outro gato era híbrido de Himalaia, eu poderia ter Himalaias nas ninhadas, então isso foi um ponto positivo que me interessou. A gata que eu realmente gostei era uma persa creme que custava R$600. Aquela gata era padrão show e o preço de R$600 estava bem abaixo do mercado, porque em geral, naquela época, quando eu ligava para um criador que tinha padrão show, a média era de R$1.000. Um gato para reprodução, macho ou fêmea, independente do sexo, era na base de R$1.000. Então R$600 estava um preço muito bom, só que o meu teto realmente era R$300, eu não tinha de onde tirar outros R$300. A minha mãe naquela época também não ganhava muito bem, ela não tinha como me emprestar, enfim, não podia fazer empréstimo, eu não tinha de onde tirar mais R$300. Então, na realidade, ali realmente o que me restava era ou eu comprava aquela gata Himalaia de R$250, ou eu saía dali sem gato nenhum. Falei com a criadora que estava ali, né? Eu achei que dessa vez aqueles gatos todos que estivessem ali fossem dela, mas de novo não era. Alguns eram dela e outros ela estava cuidando ali, porque a criadora tinha deixado ali para vender, né? E tinha ido fazer outras coisas e depois ela ia voltar. Então, dei uma conversada com ela, falei da questão do pedigree, né? Relembrei ela, não, porque da outra vez eu comprei aqui e deu aquela confusão toda. Não, daqui é certo que tem pedigree, porque ela cria faz bastante tempo, ela tem uma criação grande, coisa e tal. E aí eu fiquei meio na dúvida ainda, porque eu não tinha gostado muito. Eu tinha gostado muito da cor, tinha gostado da ideia de ter filhotes, tanto filhotes persas quanto filhotes himalaias, e foi mais por isso que eu acabei comprando, para essa perspectiva de poder ter 2 raças numa mesma ninhada, e acabei levando a gata para casa. Bom, na conversa ali, eu não lembro se foi com aquela criadora que estava ali, ou se ela me deu o telefone e eu cheguei a falar com a outra criadora, não lembro, mas o fato é que a gata já estava com 4 meses de idade e ainda não tinha sido vacinada. Eu costumava vacinar tanto meus gatos sem raça definida quanto aquele reprodutor que eu comprei. Eu logo com 2 meses, entre 2 e 3 meses de idade ali, que eu não lembro exatamente a idade que eu comprei ele, ele também veio sem vacina, então eu já vacinava ali. A gata estava com 4 meses de idade e ainda não tinha sido vacinada.
Eu sempre, é de prática, quando eu trago um animal novo para casa, eu fico observando uma coisa que me chamou a atenção, que a gata bebia muita água, o que não é comum para um gato, porque é um animal conhecido justamente por beber pouca água, por isso que tem tanta fonte para gato no mercado, que é para estimular que eles bebam mais água. Então ela bebia muita água, fazia muito xixi, achei aquilo um pouco estranho, mas como eu já ia no dia seguinte, né, era um domingo, na segunda-feira eu resolvi dar um banho na gata antes de levar na veterinária, e foi aí que eu comecei a perceber algumas coisas. Ela tinha algumas crostas, algumas feridas no meio da pelagem, e em alguns lugares a pelagem era mais curta do que em outros. Quer dizer, é claro que, por exemplo, nas patas, nos braços ali, geralmente o pelo do gato de pelo longo é um pouco mais curto, mas não é isso que eu queria dizer. Em locais onde o pelo deveria estar mais longo, ele estava mais curto e com uma cor mais escura, porque o Himalaia, quando a gente tosa, por exemplo, no dia que ele vai crescendo o pelo, ele vai crescendo uma cor mais escura, porque ele está muito próximo à pele, que é quente. Então, à medida que vai ficando mais longo, ele vai ficando mais claro de novo. Então, achei aquilo um pouco estranho, mas nessa época eu nunca tinha ouvido falar em micose, fungo, então eu não fazia ideia do que fosse. Bom, pensei, vou levar na veterinária, já vejo isso tudo de uma vez só. A questão dela beber muita água, eu não lembro se chegou a ser conversada com a veterinária, se ela pediu algum exame, alguma coisa, eu realmente não lembro dessa parte. O que me chamou mais a atenção é que ela examinou a gata e falou, ela está podre de fungo. Na época eu realmente não tinha conhecimento, aquele primeiro gato que eu comprei, ele veio perfeito, não tinha nenhum problema de pele, e nenhum dos meus gatos sem raça definida nunca teve fungo também, então não era uma coisa que eu estava acostumada. E eu fiquei mais apavorada quando ela me falou que era uma zoonose, que podia passar para as pessoas, então me preocupei, porque tinha outros gatos, tinha eu, a minha mãe, a gente tinha também 2 cachorros, e aí a veterinária falou que eu teria que fazer o tratamento e teria que deixar ela isolada dos outros. Aí veio o grande problema, eu falei, doutora, não tem como separar essa gata dos outros, porque a nossa casa naquela época era uma peça única, que só tinha a porta da rua, não tinha cômodo onde eu pudesse trancar a gata separada. Aí a veterinária falou, deixa ela no banheiro. Não dá, doutor, porque no banheiro também não tem porta. Na época, o nosso banheiro só tinha uma cortina pendurada. Era pobre mesmo, né? A gente não tem o que falar aqui. Não tinha porta no banheiro, era só uma cortina, então não tinha como prender a gata. E eu também não usava gaiolas, até porque não tinha espaço dentro de casa, e eu queria realmente criar somente com um casal, eu não tinha a menor intenção de colocar gaiola dentro de casa, nada disso, eu queria criar os dois livremente. Eu vou fazer um episódio só sobre isso mais tarde. Então realmente não tinha como confinar, a não ser na gaiola de transporte, que na verdade também não era uma caixa de transporte, uma gaiola de transporte, era uma gaiola de passarinhos antiga, né, do tempo que eu tinha passarinho. Depois eu não queria mais ter passarinhos, porque eu não gostava de ver os passarinhos presos, então ficou aquela gaiola lá, e eu acabei transformando numa gaiola de transporte, entre aspas, né, não era realmente uma gaiola de transporte, mas enfim, era o que eu usava para levar. Quando precisava ir no veterinário, botava o gato na gaiolinha e levava daquele jeito, porque eu não tinha uma caixa de transporte. Então ela falou, não, então deixa ela aí mesmo. Só que assim, não tinha a menor condição de ficar colocando pote de água e ração, porque era muito pequena aquela gaiola. Então, e aí botava um jornal ali, e quando ela fazia xixi em cima daquilo ali. E foi aí a veterinária disse que, não, deixa ela aqui para dar um banho. Eu falei, eu já dei banho nela. Falou, não, mas é um banho especial, a gente vai tirar essas crostas, botar um shampoo medicamentoso e tal. Enquanto ela ficou lá para banho, né, combinei a hora que eu ia buscar, porque eu não tinha telefone, não tinha como eles me avisaram que ela estava pronta. Então combinei um horário lá e resolvi falar com a criadora a situação, que eu não tinha como separar aquela gata dos outros, né? E eu também, ela podia passar a doença pra gente, podia passar pros outros, então eu realmente não queria ficar com aquela gata, então eu queria ver se tinha como devolver a gata. Aí, ela falou que ia vir na minha casa para conversar comigo. Quando eu fui buscar a gata, a veterinária já tinha separado os medicamentos, e o shampoo e os medicamentos de uso oral e tal, que era para dar. A vacina não foi dada, porque ela disse que não estava em condições de tomar a vacina daquele jeito. Então eu falei para eles, olha, eu conversei lá com a criadora, que eu vou devolver. Eu falei, tá, então no caso vamos deixar os remédios aqui então, para tu não estar gastando com um remédio, se tu vai devolver. Eu não lembro se a criadora veio falar comigo naquele mesmo dia de noite ou se foi no dia seguinte. Eu lembro que era de noite, a gente não tinha telefone, eu falava com ela pelo orelhão, então ela acabou vindo. Aí eu mostrei a situação da gata, olha, ela fica nessa gaiolinha aqui, não tem condição de eu deixar a gata presa esse tempo todo, uma judiação com ela. Se eu deixo ela solta, eu fico com medo que vá passar a doença para os outros.
Então, a gente acabou combinando, então, que eu devolvi a gata para ela e ela ia vender a gata para outra pessoa, né? O que aqui já vou fazer uma parte, né? Ela sabia que a gata tava com fungo, colocou lá para vender na feira, tá? A gente pode até pensar, então, talvez ela não soubesse. Ela falou, não, aí o que eu achei... Aí ela falou assim para mim, é que eu botei ela para vender porque eu achei que ela já estava curada. Tudo bem. Ela até achava que estava curada. Só que no momento que eu comprei, levei na veterinária, a veterinária disse que ela ainda estava com fungo, o que ela deveria ter feito, na minha opinião, era levar a gata para casa dela e tratar. E só depois que a gata realmente estivesse boa, vender. Mas não foi isso que ela falou. Ela falou que ela ia levar, ia vender para outra pessoa, e aí quando ela tivesse o dinheiro na mão, aí ela me devolveria o dinheiro. Uma semana depois ela me deu um cheque, ela disse que tinha conseguido vender, só que o cheque não tinha fundos. Aí tive que reclamar com ela de novo. E aí ela me deu um outro cheque, aí depois desse outro cheque tinha fundos. Agora, no que ficou o meu prejuízo? A gata acabou passando o fungo pra mim, né? A minha mãe, os meus gatos, os outros gatos que eu tinha e os cachorros não pegaram nada, mas eu peguei porque eu fui a pessoa que mais manuseou a gata mesmo. A minha mãe chegou a fazer alguns carinhos nela, mas realmente quem mais manuseou fui eu. E eu acabei ficando doente. Eu não paguei, eu na época tinha plano de saúde, hoje em dia não tenho mais, então não tive que pagar consulta nem nada, mas eu tive que pagar os medicamentos. Eu lembro que o medicamento oral que eu tive que tomar custava em torno de R$100. E ainda tive que comprar mais um outro, acho que era um sabonete, alguma coisa que era para passar no corpo também. Então eu acabei ficando com esse prejuízo aí, fora a questão do cheque sem fundo, porque, lembrando, eu já tinha entregue a gata de volta para ela, né? Tinha ficado sem nada, sem gato, sem dinheiro. Aí ela me dá um cheque, o cheque não tinha fundo, aí depois ela me dá outro, aí finalmente o cheque tinha fundo, né? E eu achei, bom, pelo menos não fiquei no prejuízo, mas acabei ficando no prejuízo dos remédios que eu tive que gastar. Eu, inclusive, quando eu fui participar pela primeira vez de uma exposição, eu reencontrei essa criadora. Eu até cheguei a falar para ela, né, que eu já tinha comprado uma gata dela, mas ela não se lembrou de mim. Falei mais ou menos como é que tinha acontecido. Ela falou que não se lembrava. Mais tarde eu até acabei comprando outros gatos dela. E todos foram entregues com fungo. Eu tive que tratar do mesmo jeito. Só que das outras vezes, pelo menos, eu já estava de sobreaviso, né? E não fui já sabendo que os gatos estavam com fungo, né? Deixei separado, fiz o tratamento, depois levei no veterinário para fazer, tem um exame de uma luz ultravioleta para ver se realmente não tem mais nada, né? Para só daí então colocar junto com os meus outros gatos. Então isso aí me ensinou a lição que realmente a gente tem que tudo pode dar errado, né? A outra vez foi problema do pedigree, depois era um problema de saúde. Eu vi que realmente não dava para ficar confiando cegamente. Eu tinha essa ingenuidade de achar que nenhum criador ia estar me vendendo alguma coisa que não fosse boa. Mas aí eu comecei a perder um pouco da ingenuidade e ver que tem criadores que realmente dão mais valor ao dinheiro do que à ética. Bom, gente, por hoje era essa história que eu tinha para contar. Posteriormente vai ter uma parte 3 também. Esse gato miando no fundo é o Anakin, que não tem jeito. Toda vez que eu vou gravar, ele começa a passear de um lado para outro, aqui miando para lá e para cá. Então não tem como eu gravar vídeo sem ter a voz do Anakin no fundo, porque ele adora ficar cantando quando eu tô gravando os vídeos aqui, tá bom, gente? Então por hoje era só e tchau.